O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano e em 2020. A informação foi divulgada hoje no relatório de inflação, feito trimestralmente. A previsão para expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em 2019 passou de 0,9%, previsto em setembro, para 1,2%. Para 2020, a projeção para o crescimento do PIB foi revisada de 1,8% para 2,2%. Segundo o Banco Central, o ajuste na projeção repercute os resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o terceiro trimestre do ano, a revisão da série histórica do PIB e o conjunto de informações setoriais disponíveis para o trimestre em curso. Para o crescimento do quarto trimestre deste ano, o Banco Central destacou o impulso decorrente das liberações extraordinárias de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e do Programa de Integração Social, PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. No âmbito da oferta, a previsão para a variação anual da agropecuária passou de 1,8% para 2%, refletindo revisão das contas trimestrais e aumento da previsão de abates em cenário de forte elevação dos preços de carnes. Segundo o Banco Central, a projeção para o desempenho da atividade industrial passou de 0,1% para 0,7%, em decorrência dos aumentos nas estimativas para indústria extrativa, indústria de transformação e, principalmente, construção civil, setor que apresentou crescimento significativo ao longo dos últimos 2 trimestres, revertendo tendência observada ao longo dos últimos anos. A projeção de expansão da atividade do setor de serviços em 2019 foi ligeiramente revisada, com destaque para elevações nas projeções para comércio e serviços de informação. Em sentido oposto, as estimativas para outros serviços e administração, saúde e educação públicas foram reduzidas para 1,2% e menos 0,2% na ordem, ante projeções anteriores de 1,6% e 0,1%. A estimativa de crescimento para o consumo das famílias foi revista de 1,6% para 2%, enquanto para os investimentos, formação bruta de capital fixo, de 2,6% para 3,3%. A estimativa para o consumo do governo foi revisada de menos 0,3% para menos 0,6%. Para exportação e importação de bens e serviços, as estimativas ficaram em menos 3% e 1,7% em 2019, respectivamente, ante projeções anteriores de menos 0,5% e 1,9%. Para o Banco Central, o maior impulso da economia em 2020 está condicionado ao cenário de continuidade das reformas e ajustes na economia brasileira. Para 2020, as previsões para agropecuária, indústria e serviços foram revistas, respectivamente, para 2,9%, 2,9% e 1,7%, ante 2,6%, 2,2% e 1,4% no relatório de inflação anterior, divulgado em setembro. A elevação na previsão da atividade no setor primário repercute os primeiros prognósticos para a safra de 2020 e as boas perspectivas para a pecuária. Na indústria e em serviços, a elevação nas previsões foi bastante disseminada entre atividades, repercutindo melhores perspectivas para os diversos setores da economia, diz o Banco Central. O Banco Central estima expansão de 2,3% para o consumo das famílias e de 4,1% para a formação bruta de capital fixo, ante 2,2% e 2,9%, respectivamente, na previsão anterior. Parte da alta na previsão para a formação bruta de capital fixo está associada a um prognóstico mais favorável para a construção civil, destaca. A projeção para o consumo do governo foi alterada de 0,5% para 0,3%. A estimativa para o crescimento das exportações foi revista de 1,7% para 2,5%, enquanto a projeção para as importações passou de 1,6% para 3,8%. O aumento na previsão para as exportações está associado, entre outros fatores, a elevações nas estimativas de crescimento da produção agropecuária e extrativa mineral, setores voltados ao mercado externo.
O aumento na projeção para as importações reflete as perspectivas favoráveis para a indústria de transformação e para a formação bruta de capital fixo, com consequente aumento da demanda por insumos, máquinas e equipamentos, bem como o aumento na projeção para o consumo das famílias, conclui o Banco Central. As informações são da Agência Brasil. A medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil foi sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo programa vai ofertar 18 mil vagas em regiões onde há maior carência de médicos no país. O programa Médicos pelo Brasil, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai oferecer 18 mil vagas para os profissionais em todo o país. O foco é suprir a atenção primária à saúde, principalmente em cidades pequenas. Comunidades ribeirinhas ou indígenas também têm prioridade, segundo a nova lei. As regiões Norte e Nordeste vão concentrar mais da metade do total de vagas. Os médicos do programa vão receber uma bolsa de R$12 mil. As áreas mais remotas também dão direito a gratificações. A lei também prevê a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, autarquia que será responsável pela seleção e contratação dos médicos do programa. Eu espero em 45 dias estar com essa parte documental organizada, depois abrir o processo seletivo e nesse intervalo de tempo a gente vai construindo a segunda etapa, que é a etapa de qualificação. O Ministério da Saúde também anunciou um investimento de R$163 milhões na capacitação de médicos, enfermeiros e dentistas, que devem atuar na prevenção e no acompanhamento de doenças comuns entre os brasileiros, como diabetes e hipertensão. Os recursos podem ser solicitados pelos gestores municipais a partir de janeiro. É a reorganização da atenção primária, ela é um todo, ela é um conjunto de políticas de Estado que vieram para ficar, que vão perdurar no tempo, para estruturar e principalmente qualificar essa atenção primária para dar os resultados que a gente espera. No texto também foram incluídas novas regras para a realização do exame de revalidação de diplomas, o Revalida. Segundo as normas, poderá aplicar o teste universidades que tenham tirado nota 5 ou 6 no ENAD. A gordura trans, muito utilizada pela indústria de alimentos, está com os dias contados no Brasil. A partir de 2023, a substância presente em biscoitos, sorvetes, massas instantâneas e até na pipoca de micro-ondas será banida dos alimentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 500 mil pessoas em todo o mundo morrem por ano por doenças associadas ao uso de gordura trans. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou regras que serão implementadas a partir do ano que vem. Até mesmo os produtos importados deverão estar livres da substância. Por um lado, tem o poder de tornar o produto mais crocante e até aumentar o prazo de validade. Mas, por outro, está associado a doenças do coração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 500 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por doenças associadas ao uso de gordura trans. De acordo com a resolução da Anvisa, em 2021, a indústria de alimentos deverá cumprir o limite de 2% de gordura trans sobre o teor de gordura total do produto. O mesmo percentual vai valer para os óleos refinados. Já a partir de 1º de janeiro de 2023, o ingrediente gordura parcialmente hidrogenada, principal fonte da gordura trans, será proibido no país. Enquanto o produto não é banido da indústria de alimentos, esta nutricionista dá algumas dicas para que o consumidor possa evitar a gordura trans. Preferir utilizar alimentos in natura e minimamente processados e fazer as preparações na nossa casa, consumir alimentações que não sejam prontas para consumo, né, no nosso dia a dia. Então, optar por alimentos mais naturais. Mais transparência às ações que o governo federal tem realizado em todo o país. Com esse objetivo, foi lançada uma campanha que apresenta tudo o que vem sendo realizado em cada estado brasileiro.
A campanha começa a ser exibida a partir desta semana em TV aberta, rádio, cinema, internet e jornal. Só para os estados foram produzidas 45 peças publicitárias. Outras 4 peças nacionais também serão veiculadas, falando sobre infraestrutura, ações sociais, segurança pública e economia. Aqui é economia mais forte. Aqui é Brasil. Foram investidos 40 milhões de reais na campanha e este recurso, segundo o governo, foi aplicado de forma descentralizada. A ideia é fortalecer os veículos de comunicação locais, com 64% da mídia destinada a eles. Neste ano, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República já fez 7 campanhas, entre elas a campanha da Nova Previdência e a de enfrentamento à violência contra a mulher, que levou a um aumento de 34% de denúncias no Ligue 180. O governo tem a obrigação de dizer aonde investe cada centavo do real de recursos públicos e o cidadão de conhecer e saber disso. Nós vamos agora conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está lá no Palácio do Planalto e conta pra gente como é que está a agenda do presidente. Bom dia, Lu. Olá, bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já recebeu agora pela manhã os ministros Fernando Azevedo, da Defesa, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Neste momento, ele está com o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e mais tarde o encontro é com Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional. Às 4 da tarde, o presidente assiste aqui no Palácio do Planalto à Cantata de Natal. Esse é um evento tradicional que acontece todo fim de ano. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou e comemorou os números da economia brasileira. Ele lembrou, por exemplo, da atual taxa de juros a 4,5%, que é a menor de todos os tempos. Falou do Risco Brasil, que segue caindo e é o menor nível desde 2010. Da redução do desemprego, com a criação de 1 milhão de novas vagas este ano. E o presidente citou ainda o novo recorde da Bolsa de Valores e a queda do dólar, que fica no menor nível em mais de 40 dias. E ontem, o Ministério da Cidadania lançou o projeto Sinais, destinado a surdos. O Brasil tem 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. E elas vão contar agora com mais investimentos nas atividades culturais e esportivas. Eu acompanhei, vamos ver na reportagem. Os Sinais busca o desenvolvimento integral, a formação humana e a autonomia da pessoa surda. E também quer promover a disseminação da linguagem brasileira de sinais, as Libras. O objetivo é oferecer atividades culturais e esportivas para os surdos que estão inseridos nos programas de transferência de renda do governo. 5 municípios serão contemplados já no início do ano que vem. Araucária, no Paraná, Abaetetuba, no Pará, Salvador, na Bahia, Goiânia, em Goiás e São Bernardo do Campo, em São Paulo. E para isso serão investidos R$1.800.000, dinheiro do Ministério da Cidadania, responsável pelo projeto. Vai ser colocado um recurso em torno de perto de 400 mil reais para cada município desses, montar a equipe. Nós temos que não só que a Libra seja ensinada, mas também que haja essa inclusão, essa possibilidade das pessoas do surdo ter uma participação nos centros de cidadania, nos espaços públicos. Em parceria com o Ministério da Educação, o projeto vai atender a brasileiros em todas as faixas etárias. 3 vezes por semana, oficinas de esporte, de cultura e de Libras. A partir de 15 dias, começa também a outras oficinas, pensando em cidadania, prevenção às drogas. O projeto Sinais conta com a parceria do Pátria Voluntária, que tem como presidente a primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu sonho com um dia que o surdo não se sinta mais estrangeiro em sua própria nação. Sonho com uma nação bilíngue, inclusiva e justa. É para isso que estamos trabalhando. Tarcísio Coutinho é programador e professor. Com a ajuda de um intérprete de Libras, ele nos contou o que achou do projeto Sinais. É muito interessante e também muito importante todos os surdos, esse incentivo para a comunidade surda ter um crescimento, uma visibilidade.
Mais de 500 moradias do Programa de Habitação Social do Governo Federal foram entregues no Distrito Federal. Em todo o Brasil, foram entregues só este ano quase 250 mil unidades. Maria Antônia esperou mais de 3 décadas para realizar um sonho, o da casa própria. Foram 37 anos de espera, né? Depois de meus 55 anos de idade, eu realizar meu sonho. Um presente de Natal que chegou mais cedo, não só para Maria Antônia, mas para esses futuros moradores dos residenciais Crixá 1 e 2 no Distrito Federal. E ninguém escondeu a satisfação. Agora chegou a nossa vez, né? De estar no que é da gente, conquistar, né? Agora vida nova, 2020, presentão de Natal. Uma emoção única. Eu agora tenho o meu endereço. Eu posso falar, eu tenho o meu endereço. No total foram entregues 528 apartamentos populares a famílias com renda de até R$ 1.800. Um novo lar para pelo menos 2.000 pessoas. Os apartamentos são de pouco mais de 47 metros quadrados e os condomínios contam com centro comunitário, playgrounds, jardins, bicicletário. Além disso, está sendo construído uma escola de ensino básico no local. Dessas 528 unidades entregues, 3% são para idosos e outros 3% para pessoas com deficiência. Os imóveis são adaptados para acessibilidade conforme a necessidade do morador. Com mais essa entrega, os investimentos do governo federal em habitação só este ano já ultrapassaram 4 bilhões de reais. Temos um estoque muito grande, são mais de 230 mil unidades em construção, mais de 50 mil unidades paralisadas, então estão falando de mais de 280 mil unidades em todo o Brasil que precisam ser finalizadas, entregues e trazer o benefício que a população tanto precisa. Olha, e hoje em São Paulo tem o último leilão do ano no setor de energia. Vamos até lá falar com Vanessa Casalino. Vanessa, bom dia. Oi, Renata, bom dia a você que nos acompanha. São 17 linhas de transmissão, quase 4.500 quilômetros de linhas e 16 subestações de transmissão e distribuição de energia em 12 estados, nas 5 regiões do país. Para a gente ter uma ideia, lá no norte, Pará e Acre, no nordeste, Bahia, Alagoas e Ceará, centro-oeste, todos os estados. Aqui no sudeste tem lotes em São Paulo, Rio, Minas Gerais e no sul, Rio Grande do Sul. Como você disse, Renata, investimentos previstos em 4 bilhões 180 milhões de reais. Esta concorrência é aberta a investidores tanto estrangeiros quanto nacionais e o governo está otimista, porque lá fora os contratos costumam durar em média 20, 30 anos. Perdão, lá fora costumam durar 5 anos, aqui no Brasil em média 20, 30 anos. Por isso são contratos considerados bastante atraentes. E tem outra notícia boa, a expectativa é de uma geração de quase 8.800 postos de trabalho. Com isso gera renda, movimenta a economia e melhora a vida das pessoas. Renata. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.